Com esses acordes vibrantes, nós queremos dar as boas-vindas a todos os que conosco já se reúnem nesta hora, tanto aqui no templo, quanto aqueles que conosco se reúnem também à distância, quer estejam acompanhando pelo rádio, quer pela internet. O salmista, no Salmo 84, diz assim: Ó Senhor dos exércitos, como os teus tabernáculos são amáveis. Minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, meu coração e meu corpo clamam pelo Deus vivo. Junto aos teus altares até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde possa proteger seus filhotes, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te continuamente. No versículo 10, Salmo 84, 10, diz assim: um dia nos teus átrios é a expressão para a tua casa, a tua igreja. Um dia nos teus átrios é melhor do que 1000 em outro lugar. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da perversidade. Em outras palavras, resumindo tudo, é bom estar na casa do Senhor. É bom estar cultuando o nome do Senhor. Por isso, bem-vindo a este culto, e como a sua alegria não é só sua, também é do irmão do lado, vamos nos levantar e compartilhar a nossa alegria, dando um tapinha nas costas, dando boas-vindas ao irmão que está conosco. De modo que são todos bem-vindos realmente a este culto nesta noite. Estamos alegres com a sua presença aqui, e ao final do culto nós queremos destacar um pouco mais essa presença. Lembre-se que agora você vai cultuar a Deus. Então você pode, por favor, desligar o seu celular ou então colocar no silencioso, né? Nada de recado, chegou mensagem do WhatsApp. Sai da... Nada de ficar conversando com ninguém agora, converse só com Deus. Que o culto seja um culto ao Senhor agora, e não a mais ninguém, não a outra pessoa, não se comunique, tente ficar sozinho. E você que está sozinho também aqui, não fique quieto no seu canto, procure adorar a Deus. Lembre-se, a gente leva do culto aquilo que a gente investe no culto. Se você veio para adorar a Deus, é isso que você vai levar na saída. Se você veio para observar os erros de português do pregador, ou os erros gramaticais de quem quer que fale aqui, das orações, então é isso que você vai levar do culto. Você só vai levar aquilo que você realmente investir no culto. Curvemos as cabeças agora e vamos acompanhar aí o prelúdio, pedindo ao Senhor neste momento, enquanto você ouve a música, peça ao Senhor que possa realmente falar ao seu coração.
Neste dia do músico batista, nós celebramos o talento do irmão Daniel, que o Senhor possa continuar abençoando-o. Lembra os irmãos que isso aí, olha, não tem partitura não, né? Isso é da cabeça dele, tem? Tem partitura? Tem não, né? É arranjo mesmo pessoal que ele próprio faz. Deus o abençoe. Vamos ficar de pé e vamos louvar ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força, o poder, a sua voz, a sua vida, a sua oferta. Vamos cantar ao único que é digno de receber a honra e a glória. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos. Curvemos as cabeças. Coroamos, ó Deus, o Teu nome, exaltamos a Tua glória e majestade, porque só o Teu nome, Senhor, é digno dessa honra e dessa glória. Nós Te louvamos porque nos trouxeste de volta à Tua casa neste dia, nos dás a saúde para caminhar, para viver, para trabalhar e por todas as outras bênçãos que Tu nos tens dado. Obrigado, Senhor, e pedimos que a Tua graça continue nos assistindo, continue nos sustentando ao longo da nossa existência. Abençoa a quantos aqui estejam nesta hora, abençoa os que nos acompanham também pelo rádio, pela internet, dando a todos nós a graça de podermos sentir a Tua presença e saber que a Tua presença está ao nosso lado constantemente. Obrigado por esta igreja existir, obrigado pela liberdade com que ela anuncia o nome de Jesus e pedimos que ela continue, Senhor, fiel aos Teus propósitos para ela. E abençoa-nos neste culto, nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queira sentar-se, meus irmãos, mas continuemos louvando agora o doce nome do Senhor Jesus.
ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Nós teríamos, irmãos, durante este culto, duas mensagens musicais que seriam apresentadas por irmãos que estão estudando no projeto Musicarte, mas porque a professora ficou doente, ela não pôde vir ao culto nem hoje de manhã, nem agora à noite, então ela pediu que essas participações fossem jogadas para o próximo domingo. Então nós vamos usar agora esses dois momentos de mensagem musical, nós vamos usar para orar. Nós vamos orar por dois assuntos importantes. Então, nesse primeiro momento, quero chamar aqui à frente o diácono Isidro de Cro Nunes, e ele vai orar pelos moradores da região do Vale do Rio Doce. Os irmãos têm acompanhado, a situação lá no Vale do Rio Doce, e especialmente leste de Minas e Espírito Santo, ali Baixo Guandu, Colatina, e agora a lama está chegando também em Linhares, já chegou. Então, quer dizer, uma confusão só, as pessoas estão sem água, o rio Doce, grande rio Doce, que sempre forneceu água para aquela região, não está fornecendo. Então, até por isso, nós vamos orar, e também, se você puder doar, estão sendo necessários os seguintes elementos: água e produtos de limpeza, higienes do corpo, leite, alguma coisa aqui eu não estou conseguindo ler, e também ração para animais também, né? Então, mas se você quiser fazer doação em espécie, também pode ser feito. Aqui na igreja estamos encaminhando, via tesouraria, estamos encaminhando para as igrejas daquela região que tem a função de distribuir esses elementos. Então, nós vamos orar agora por esses moradores, especialmente a classe menos favorecida, como sempre,
A classe menos favorecida está sofrendo muito. Está correndo aí na internet um vídeo em que as pessoas praticamente estão brigando, né? Brigando por água, como se fosse... tem até uma piada, né, de um noivo fazendo proposta à noiva para casar, e em vez de aliança, ele está dando um bujão d'água para ela, um botijão de água. Quer dizer, eles já inventaram até piada com a história, mas não é nada para rir, é coisa séria mesmo. Por isso nós vamos orar, é tão sério que nós vamos orar pelo assunto agora. Pedir ao irmão Isidro, que conhece lá a região, para que ore em favor dos moradores. Oremos. Pai de amor e de eterna bondade, Senhor, nós estamos agradecidos, Senhor, porque Tu permitiste a cada um de nós estarmos aqui na Tua igreja para louvar e bendizer o Teu santo nome, Senhor. Primeiramente também para Te agradecer, Senhor, porque Tu tem cuidado de cada um de nós. E nesta hora nós queremos Te pedir, Senhor, especialmente por aqueles que enfrentam a dificuldade daquele desastre que houve ali em Mariana e que está atingindo outras regiões, principalmente aqueles que moram ribeirinha ao Rio Doce, Senhor. Tanta gente atingida, temos visto, Senhor, na televisão, como é horrível aquilo ali, Senhor. As pessoas ficarem sem condição de receber água para o seu corpo. Te pedimos que Tu possa atuar, Senhor, que a população possa ser movimentada, Senhor, que os corações possam ser sensibilizados, Senhor, e possam, Senhor, contribuir, Senhor, para socorrer aqueles nossos irmãos que estão ali, Senhor, e que tudo aquilo ali possa ser corrigido de tal maneira, Senhor, que possa, Senhor, no Teu tempo certo, Senhor, aquilo voltar, Senhor, aos tempos normais. Usa as autoridades, Senhor, dê sabedoria a eles, Senhor, e sensibilize os nossos corações para que possamos contribuir, Senhor, e orar por aqueles nossos irmãos que estão aflitos ali. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Agora, irmãos, é interessante a história porque o Rio Doce atravessa, né, aquela região toda. E vou falar de Colatina, porque é onde eu fui criado. Antes, seguindo o curso do Rio Doce, antes da cidade de Colatina, tinha um riozinho chamado Santa Maria. E depois do Rio Doce tem outro rio chamado, depois da cidade tem outro rio que deságua também no Rio Doce, chamado Pancas. Mas os dois, eu perguntei, mas não dá para tirar água desses dois rios, né? Disseram, não, eles também estão contaminados. O Santa Maria, por exemplo, ele recebe dejetos de um hospital. O pessoal joga coisa do hospital dentro do rio. Eu, honestamente, se isso for verdade, se essa informação for verdadeira, eu fico me perguntando, mas como é que nós, seres humanos, fazemos uma coisa dessa? Não é? Recebemos de Deus o dom de ter águas sobrando em nossa terra e a gente mata o rio jogando coisas. Quer dizer, a gente também precisa parar e pensar, né? O que a gente está fazendo com o planeta que Deus colocou em nossas mãos. Vamos entregar nesta hora nossos dízimos e ofertas cantando o hino 327 do Inário para o Culto Cristão, que é o equivalente ao 347 do cantor. Se teu coração estiver em paz, né, bem feliz e alegre a vida passarás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz, ou seja, cada nuvem que vai passando traz um arco-íris embutido nela. Essa é a mensagem. Vamos cantar entregando ao Senhor nossos dízimos e as nossas ofertas.
Quero convidar a irmã Nilza Guimarães para ir ao microfone, agradecer a Deus os dízimos, as ofertas e ao mesmo tempo interceder ao Senhor pelos irmãos enfermos em nossa igreja. Nós temos aqui uma lista que não é completa, não estão aqui todos os enfermos, mas pelo menos alguns nomes pelos quais podemos orar. Adalto Henriques, Jussara Figueira, Andréia dos Santos, Maria Barcelos, Antônia Guimarães, Maria Hermelinda, Beti Lacerda, Maria Machado, Ceci Carvalho, Martinha Rabelo, Débora Fernandes, Natália Oliveira, Enoque Dias, Nelita Decotelli. Vamos orar também pelo irmão José Narciso Ribeiro, internado neste momento no Hospital São Vicente de Paulo. A irmã Sônia Macedo, no Hospital São Francisco, aguardando, está na fila da cirurgia para o coração. O irmão Jonas Kaiser também não tem podido vir à igreja em função da sua saúde debilitada, sua coluna especialmente. A irmã Clideia Rocha pediu ontem à noite oração pelo seu neto de 11 anos, que está no Hospital Quinta Dor com meningite viral. E hoje à tarde ela mandou outra mensagem dizendo que ele está melhor, mas que nós continuemos orando pelo seu neto. Oremos também pela irmã Lícia Figueira Machado, esposa do pastor Josias, está em casa, mas ainda precisando de oração. E também a irmã Maria Loureiro Hansen, necessitando também das nossas orações em favor da sua saúde. Curvemos as cabeças e vamos orar ao nosso Deus. Bendito Deus, nós estamos reunidos nesta noite, confortados com a Tua presença, porque Tu sempre satisfazes, Senhor, todas as nossas necessidades materiais, físicas e espirituais, que a Tua palavra é uma bênção imedível nas nossas vidas, Senhor. Como nos sentimos felizes, rodeados, Senhor, pelos Teus anjos. Nós Te agradecemos nesta noite pelos dízimos e ofertas que foram aqui depositados, que não seja, Senhor, insensivelmente depositada no gasofilácio, mas que seja com sentimento de obediência, de adoração e de prazer, ó Deus, para o sustento da Tua obra neste local. Nós temos aí, ó Deus, ouvimos uma lista tão grande de doentes precisando, ó Deus, necessitando. Muitos deles, as suas almas estão gritando por um alívio, Senhor, por um conforto da Tua presença. E confiados, Senhor, nas orações dos seus irmãos, que somos nós. Ó Deus bendito, que tenhamos sempre o amor, a consciência e a responsabilidade de vivermos em união Te adorando. Abençoa, Deus bendito, a dona Lícia Machado, por quem temos orado todos os dias. Abençoa o pastor João quando vai nos trazer uma mensagem que seja de despertamento, de alerta, de conforto, na inspiração do Teu Santo Espírito. Abençoa cada um de nós aqui, que tenhamos senso de responsabilidade, de compromisso. Quando um dia nos comprometemos, voltamos nos apresentando a Ti, Senhor, perante o Teu povo, que seríamos Teus seguidores, e que assim sempre sejamos ininterruptamente, com o coração sincero, humilde, sempre os nossos olhos voltados para Ti, bondoso Deus. Guarda-nos e perdoa-nos, ajuda-nos cada passo que dermos neste mundo. Nós precisamos tanto de Ti. Tu sabes as necessidades de cada um de nós, o filho que se desviou dos Teus caminhos, que se distanciou, Senhor, da Tua palavra, quando foi ensinado a Tua palavra, com uma fé, uma grandeza de alma, para ver os nossos filhos Te adorando. Olhamos e os vemos tão distantes. Ajuda-nos, Senhor. Nós Te agradecemos pela oportunidade que nos dás de Te servirmos, e que sempre o façamos com humildade, com consciência, um coração aberto para guardar a Tua palavra
Em nome de Jesus é que nós te pedimos todas estas coisas. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Irmã, Deus a abençoe abundantemente. Em vez da mensagem musical, nós vamos ter agora outro momento de oração. E para esse momento de oração, eu vou pedir 2 voluntários, 2 irmãos que quiserem orar, podem vir aqui ao microfone nesta hora. Um vai orar pelos pequenos grupos multiplicadores, esses grupos que estão ao longo da semana reunindo-se 1 hora por semana numa casa, em algum lugar, para falar de Jesus, para viver a comunhão que Jesus ensinou. Qualquer irmão voluntário pode levantar a mão, estou vendo? Nenhum? Ou pode vir aqui orar nesta hora. Um irmão e outro irmão, eu gostaria que viesse orar em favor da eleição da diretoria no próximo domingo. Então, 2 orações. Voluntários? Então eu vou chamar, hein? Irmão Lavoro, o irmão pode vir orar pelos pequenos grupos multiplicadores, já que na sua casa tem um deles e o irmão está tão feliz, tão empolgado com a ideia. E irmão Judson, o irmão pode vir orar em favor da eleição da diretoria no próximo domingo, né? Depois do culto da manhã nós teremos isso. E por extensão, qualquer dos 2 que se lembrar de orar pela nossa igreja, nós devemos orar também pelo Congresso da Mocidade, que será realizado no próximo fim de semana, começa na sexta-feira, sexta, sábado e domingo, e os jovens possam estudar a palavra, se comprometer com a graça do Senhor Jesus. Vamos orar então, essas 2 orações. Oremos. Senhor, Deus e Pai, obrigado, Senhor, por cada um que está presente aqui, participando, Senhor, nesse momento agora de oração, nesse momento de aprendizado, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer pela criação desses PGM, Senhor, desses pequenos grupos multiplicadores, Senhor, que tantas bênçãos têm trazido aos nossos lares, Senhor. Nós temos visto manifestações aqui na igreja de bênção, de aprendizado, de união entre os irmãos, Senhor, que não compartilhavam ainda no lar dos outros, mas agora estão tendo a experiência, estão tendo o momento, Senhor, de compartilhar, estão tendo também a experiência, Senhor, de poder estar levando a oração àquelas pessoas que não vêm à igreja, Senhor, que não leem a Tua palavra, que não compartilham da mesma fé. Mas, enfim, Senhor, aquilo ali não é só para quem é da igreja, Senhor. Aquilo, Senhor, que o PGM é para que todos aqueles que queiram, que tenham a necessidade de aprender um pouco contigo, possa estar ali dividindo, Senhor. Peço a Ti que ajude, Senhor, a cada lar, a cada PGM daquele, e faça com que, Senhor, aquilo também seja, como diz o nome, multiplicador, que cada vez mais, Senhor, seja para levar a Tua palavra e para resgatar aqueles que estão distantes da Tua casa, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecendo, e abençoa, Senhor, essa igreja por ter criado aqueles PGMs e cada vez mais, Senhor, que se multiplique. É que nós te pedimos nesse momento, Senhor. Amém. Senhor Deus, mais uma vez nos colocamos em Tua presença por vários motivos. Aliás, por todos os motivos dos quais nós reconhecemos que não temos suficiência. Nós somos necessitados, ó Pai. E nós nos lembramos agora da Tua igreja, dos nossos irmãos que nesta igreja trabalham e em outras também. Mas especialmente por esta igreja, ó Pai, que está programada para que no próximo domingo eleja a nova diretoria que terá responsabilidades em 2016. Te agradecemos, ó Deus, pelos irmãos que assumiram compromisso contigo, com a Tua igreja, com a membresia desta igreja durante este ano. O período deles está chegando ao fim, mas nós precisamos que outros, ou os mesmos que se comprometem a dirigir mais um ano esta igreja. Ó Deus, é um trabalho árduo, é um trabalho que necessita a Tua unção, a unção do Teu Santo Espírito, para cada um daqueles que assumem essa responsabilidade. Ó Deus, sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Por isso, mais uma vez nos colocamos aqui pedindo a Tua orientação, a Tua direção, a Tua guarda, a Tua proteção. Ó Deus, enfim, que o Teu Espírito esteja nos dirigindo e esteja também dirigindo principalmente o nosso pastor João, que tem a responsabilidade maior de representação deste rebanho. Ó Deus,
Nós te pedimos também por aqueles irmãos que já se decidiram, mas que na próxima assembleia devem estar dando a sua profissão de fé. Sabemos de alguns, ó Pai, e que eles possam ser dirigidos por Ti, ó Deus, que eles possam ser ungidos por Ti e que possam estar aqui proximamente sendo batizados. Ó Deus, nós precisamos de estarmos juntos para continuar essa Tua obra de proclamação do Evangelho, de acordo com o tema desse trimestre. Ó Deus, no próximo mês nós teremos o Dia da Bíblia, em que nós vamos falar especificamente da Bíblia, da Tua lei, dos Teus mandamentos. Ó Pai, que possamos estar aqui todos proclamando esta verdade. Te pedimos, agradecemos mais uma vez, que Tu guardes, orientes aquelas pessoas que estão naquela área lá de Minas e Espírito Santo. Nós associamos aquela imagem, ó Pai, daquela lama descendo por aquele rio, com o sangue no qual tomou conta do rio Nilo lá naquela época. Os efeitos não sei, mas me parece que são semelhantes, ó Deus. É a falta de alimentação, a morte dos animais, a falta de água para as pessoas, o caos se instaurando. Ó Deus, Tu sabe porque Tu fizeste e permitiste isso. Também, ó Pai, nós nos lembramos da dificuldade que aconteceu lá na Europa, em que o ateísmo, a raiva, a ira, o ódio estão se estabelecendo. Não permitas, ó Pai, que isso assim aconteça, mas que haja um momento de estancamento daquela crise e que possamos voltar ao tempo do amor. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Luísa, você pode vir ao microfone orar e pedir a bênção de Deus sobre o Congresso. Obrigado. Congresso não, como é que chama? É Congresso, né? É o Congresso, Conjupib. É porque fala Conjupib, aí eu esqueci que é Congresso. Conjupib é Congresso da Juventude Batista da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Então vamos orar por esse congresso. Oremos. Senhor Deus Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua juventude, Pai, tem se levantado para falar da Tua palavra, Senhor, para falar para as pessoas, Senhor, que não conhecem a Ti, Senhor, do Teu amor, Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu tens inspirado, Senhor, nós jovens, Deus, a estar nesse momento, Deus, procurando proclamar da Tua palavra, proclamar do quão grande o Senhor é, Pai. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que estão à frente disso, Deus. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor conosco, Pai, pela Tua provisão, Senhor, nas nossas vidas. Deus, continua, Senhor, abençoando a diretoria, Senhor, continua falando nos nossos corações, Deus, e prepara, Senhor, cada jovem, cada adolescente, Senhor, que venha estar neste lugar, Senhor, que cada pessoa que estiver aqui, Senhor, possa voltar transformada por Ti, Senhor, e que aqueles que não Te conhecem, Senhor, possam Te conhecer neste lugar, Deus. Esteja, Senhor, abençoando cada um, Senhor, que Tu já sabes que vai estar aqui, Deus. Em nome de Jesus que eu Te oro, Pai. Amém. Amém. Obrigado. Fiquemos de pé, irmãos, e abramos a Bíblia, ou acessemos o texto bíblico em Mateus capítulo 10. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Como o irmão Judson orou muito bem, nós teremos na próxima quarta-feira a Assembleia, ocasião em que ouviremos alguns irmãos em profissão de fé, né? Então vamos orar por esses irmãos também, para que eles possam se firmar na graça do Senhor. Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33. 10, 32, palavras de Jesus. Ele diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está no céu. A coragem de confessar. Mais uma vez, Senhor, pedimos a Tua graça sobre nós. Abre os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, abre a nossa alma para receber a Tua palavra nesta hora. Em nome de Jesus oramos. Amém. Quem
se dedica ao estudo ou à leitura meramente da palavra, sabe que crer não é a mesma coisa que acreditar. Quando o Novo Testamento fala em crer, ele fala em coisas mais profundas, ele fala em compromisso. Crer no Novo Testamento significa ser persuadido de, ou pôr a confiança em. E confiança, nós sabemos, é mais do que a mera crença, é mais do que saber um fato. É por isso explica por que Tiago parece tão radical quando em capítulo 2, versículo 19, ele diz: crês que Deus é um só? Fazes bem, pois os demônios também creem e estremecem. Ou seja, se você diz que crê em Deus, não está fazendo vantagem nenhuma, porque o diabo também crê. Então, crer, quando, por exemplo, Paulo e Silas dizem para aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus e serás salvo, é um crer muito mais profundo, mais comprometedor do que apenas admitir que existe Jesus. O Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento afirma que, na literatura clássica grega, quando o verbo crer se refere a pessoas, na verdade, diz o dicionário, ele significa obedecer. Então, significa obedecer. Crer no Senhor Jesus é confiar plenamente na obra redentora que Ele realizou no Calvário e obedecer a Ele. Não adianta só dizer: eu aceito, eu creio, eu concordo, mas eu também me rendo. Crer, portanto, é mais do que um verbo a ser conjugado, meus queridos irmãos. Na Bíblia, crer é uma ação empreendida, é um movimento feito na direção de Deus. Movimento que a alma faz na direção de Deus. E agora vem o nosso verbo aqui, confessar. Porque quando esse movimento de fé é feito na direção de Deus, o ato seguinte é a confissão. Então, primeiro a gente crê e depois a gente confessa aquilo que a gente crê. Por isso, em nosso texto, nós vamos destacar nesta noite, brevemente, três palavras que vão nos dar uma ideia da importância dessa confissão, da coragem de confessar Jesus Cristo como Senhor. Primeiramente, a primeira palavra é sinceridade. Sinceridade. Jesus fala primeiramente de confissão diante do Pai. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai. Então, é preciso que haja diante do Pai sinceridade, não é verdade? A palavra de ordem na religião cristã é sinceridade, ou seja, contrição, ou seja, arrependimento. Arrependimento. Em conexão com o verbo crer, surge o verbo confessar. E o apóstolo Paulo escreveu mais detalhadamente sobre essa conexão entre crer e confessar. Lá em Romanos 10, versículos 9 a 13, ele diz assim: porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Percebeu aqui? Os dois verbos colocados na mesma sentença. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então veja só, a fé existe no coração, ela acontece no espaço do coração, mas ela não fica limitada a esse espaço, ela se projeta para fora, ela se confessa, ela se externaliza, ela se exterioriza, ela se manifesta, ela se publica. Então, mas antes disso acontecer, é preciso que haja sinceridade. Então, no coração, creres que Deus o ressuscitou. Pois com o coração é que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E o versículo 13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10,
9 a 13. Portanto, na Bíblia, a confissão nasce e jorra a partir do coração. É lá no coração, aliás, irmãos, as grandes batalhas do mundo, inclusive a de Paris, inclusive as do Oriente Médio, as grandes batalhas, todas elas se travam primeiramente, sabe aonde? No coração. Todos os adultérios, todos os crimes, os homicídios, as corrupções, os golpes que são dados no dinheiro público, tudo isso acontece primeiramente no coração. É aqui que se trava o combate principal. E daqui pula para fora. Daqui se faz a confissão, né? Quando é o caso de crer em Cristo. Ou quando é o caso de se decidir no coração pelo pecado, então aí é a partir daqui que vem também as outras coisas, como disse Jesus. Então, toda religiosidade do cristianismo se concentra nessa palavra sinceridade em relação ao meu pecado. Eu olho para Jesus, vejo o meu pecado castigado nele e sinceramente peço-lhe perdão pelo meu pecado, né? Então, não pode ser uma religião apenas de lábios. Aliás, o que Jesus mais censura no Novo Testamento é justamente a religião dos fariseus. Por quê? Porque a religião dos fariseus, ela era toda trabalhada, ela era feita de hipocrisia. Feita de hipocrisia. Os judeus falavam uma coisa, especialmente o segmento fariseu, né? Eles falavam uma coisa, mas viviam outra coisa. Então, não pode haver isso, é preciso que haja sinceridade, porque no Novo Testamento, toda religiosidade que for meramente labial, só de conversa, tem essa religiosidade, ela tem a repulsa, ela tem a reprovação, a rejeição da parte de Deus. Confessar aqui, quando Jesus diz, portanto, todo aquele que me confessar, não significa contar os pecados a alguém. Não vamos confundir essa confissão aqui com a chamada confissão auricular, em que um sacerdote de um certo grupo religioso ouve as confissões, os pecados, as queixas das pessoas e depois manda que ele reze tantas Ave Marias e tantos Padre Nossos e está perdoado. Não, significa, esse confessar aqui, de Mateus 10:32, significa que nós vamos concordar com Deus. E é interessante porque o verbo grego, ali no original grego, dá-nos em português a mesma palavra que é homologar. O verbo em grego é homologel, com H na frente. Então, homologel, que vem de homologar, que quer dizer a mesma coisa, concordar. Então, quando eu confesso a Jesus, eu estou concordando publicamente, sinceramente, que Jesus é o meu Salvador. Confessar significa entrega. E quando nós nos entregamos ao Senhor, meus irmãos, nós só temos a ganhar. Só temos a ganhar quando nos entregamos ao Senhor. Martin Luther King Jr. Disse: eu segurei muitas coisas em minhas mãos e eu perdi tudo. Mas tudo que coloquei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. Vou repetir. Eu segurei muitas coisas em minhas mãos e perdi tudo. Mas tudo que coloquei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. Nesta noite você é convidado pela palavra de Deus a colocar a sua vida nas mãos de Deus. Deixar que Ele dirija os seus passos. Você está sendo convidado a confessar a Jesus diante dos homens. Então a primeira palavra é sinceridade. A segunda palavra que está em conexão com o texto é a palavra publicidade. Publicidade. Jesus disse: todo aquele que me confessar diante dos homens. Jesus não disse: todo aquele que me confessar escondido dos homens. Mas ele diz diante dos homens. Aliás, nada na religião deve ser escondido, né? Nem o pecado e muito menos a confissão do pecado. Diante dos homens é confissão pública, tem de ser diante dos homens, diante dos familiares,
Não, eu sou crente, mas minha família não sabe. Eu sigo a Jesus, mas o meu patrão não pode nem saber, senão ele me manda embora. Não existe isso. Nós, né, quando confessamos a Jesus, diz Jesus, é diante dos homens, porque essa experiência íntima de aceitar a Jesus, ela se comunica publicamente, ela se publica. Confessar a Jesus diante dos homens é admitir perante quem quer que seja que há alguém que manda em nós, que há alguém que dirige, há um Deus que dirige a nossa vida. Agora, isso às vezes traz riscos? Traz. Vamos falar a verdade. Às vezes, admitir, confessar publicamente que Jesus é o Salvador pode trazer muito problema para o indivíduo. Acho que hoje aqui no Rio de Janeiro não é mais tão problemático, né? Se você disser, agora eu sou crente, todo mundo vai até bater palma, que beleza, então você agora é evangélico, pronto. Mas houve um tempo, eu me lembro na minha infância disso, quando as pessoas se convertiam no interior do Brasil, e meus irmãos, não era fácil não, relações se rompiam, não é? As pessoas não queriam mais conversar com você. Eu me lembro de bullying que eu sofri na minha escola, no segundo ano primário, porque era uma escola dirigida por freiras, a professora era uma freira, e eu era o único protestantezinho no meio daquele monte de menino levado, e levado também era. Quer dizer, e eu sentia na pele, pode ser que seja impressão minha, exagerada hoje, mas eu sentia que a própria professora tinha raiva de mim, digamos assim. E ela, quando podia espetar os protestantes, ela fazia isso. Quer dizer, era um outro tempo. A gente, hoje em dia, não no Rio de Janeiro, nem por aqui, mas no Oriente Médio, por exemplo, se você aceita Jesus, você está correndo o mesmo risco que correu o rapaz de João capítulo 9. Conhece a história de João capítulo 9? Era uma vez um cego de nascença, e ele cruzou com Jesus nas ruas de Jerusalém. Jesus conversou com ele, cuspiu no chão, fez lodo, passou o lodo no olho dele e disse, vai-te agora ao tanque de Siloé e lava-te. Siloé, que quer dizer enviado, não é por acaso, porque Jesus é o enviado de Deus. O enviado enviou o rapaz ao tanque que tinha por nome enviado. Tudo a ver. O rapaz vai, obedece direitinho, lava-se, os olhos lhe são abertos, e ele sai, ele volta para casa, feliz da vida, até que ele encontra os vizinhos. E os vizinhos começam a perguntar, mas peraí, você não era o rapaz? É ele, não é, e fica aquela confusão. Depois saem os vizinhos, entram os fariseus. Os fariseus começam também a brigar com ele, perguntar, mas você não era cego de nascença? Que história é essa? Eu era cego, mas o homem chamado Jesus veio, lavou meus olhos, fez lodo, colocou nos meus olhos, mandou que eu fosse ao tanque de Siloé, fui, lavei e voltei vendo. Como que ele te abriu? Não sei explicar como. Onde que ele está? Não sei onde que ele está. Ele não sabia nada. E aí então os fariseus levaram esse rapazinho aos pais dele, perguntaram, esse rapaz é filho de vocês ou não é? É nosso filho. E como é que os olhos dele estão abertos? Nasceu cego? Nasceu cego. E como é que os olhos dele agora estão abertos? Bom, aí os pais, pisando em ovos, respondem assim, João 9, 20 e 21, nós sabemos que este é o nosso filho e que ele nasceu cego, mas não sabemos como pode estar enxergando, nem quem lhe abriu os olhos. Perguntai a ele mesmo, ele tem idade suficiente e falará por si. Por que os pais pisaram em ovos quando dão essa resposta? Porque, você sabe, o versículo seguinte, 22, o narrador da história nos dá a verdadeira razão porque os pais estavam cheios de dedo assim. João 9, 22. Seus pais disseram isso por medo dos judeus, que já haviam combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. E meus amigos, o judeu quereria ter qualquer experiência nesta vida
menos o ser expulso da sinagoga. Não queria. O filósofo Baruch Spinoza, filósofo judeu, ateu, de certa forma, panteísta, na verdade, ele foi expulso da sinagoga e ele descreve a expulsão como sendo uma coisa que o deixou arrepiado. Mesma coisa aconteceu com Salomão Ginsburg, um dos primeiros missionários aqui no Brasil. Veio de fora, filho de judeus também, se converteu. A verdade é que depois de explicações e contra-explicações aqui em João 9, o ex-cego acabou sendo expulso da sinagoga. E, meus irmãos, ser expulso da sinagoga significava perder laços sociais, significava não poder estar mais onde os amigos estavam, não ter um lugar para dormir, não ter uma casa para viver, para morar, significava não participar mais da identidade judaica, ou seja, era uma confusão tremenda na sua vida, era você perder todas as principais referências da sua vida, família, sinagoga, que a escola, era a escola, você perdia todos os contatos, as pessoas seriam proibidas de falar com você na rua. Então nenhum judeu quereria ser expulso da sinagoga. Por isso Jesus diz: todo aquele que me confessar diante dos homens. É muito importante que haja essa confissão, mesmo tendo Jesus prevenido os crentes de serem perseguidos por causa do nome dele. Ele diz, por exemplo, em João 16, 2 e 3, eles, os judeus, vos expulsarão das sinagogas. Está falando aqui. Isso vai acontecer com frequência. Aquilo que aconteceu com o ceguinho de João 9, vai acontecer com frequência com os outros judeus que aceitarem Jesus. Serão expulsos das sinagogas e chegará a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando serviço a Deus. Você não vê muita semelhança entre essas palavras com o que aconteceu esses dias? Alguém matar em nome de Deus? Expulsar-vos-ão da sinagoga, e chegará a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando serviço a Deus. João 16, versículo 2. E o versículo 3 explica por quê. Eles farão isso por não conhecer o Pai, nem a mim. Então, toda vez que você vir alguém matando em nome da religião, pode saber, Jesus não está nisso não. Jesus está fora. Porque ele, mesmo no tempo em que o cristianismo fez as mesmas barbaridades que hoje o islamismo está fazendo. Não sei se você sabe que o cristianismo também, historicamente, andou pisando na bola. Fez exatamente essas coisas, matando em nome de Deus, matando em nome da cruz, ensanguentando ruas e vilas por causa de... não por causa de Jesus mesmo, porque aqueles homens não estavam nada atrás de Jesus, não é? Quem lê a história das cruzadas, por exemplo, sabe que eles não estavam a fim de obedecer a Jesus. Jesus mandou matar alguém? Jamais, jamais. Farão isso por não conhecer o Pai nem a mim, João 16, 3. Por não conhecer o Pai nem a mim, João 16, 3. Por isso, irmãos, é que nem todo mundo assume um compromisso público com Jesus. Eu sei de casos de pessoas que seguem a Cristo, especialmente agora em países onde não há liberdade religiosa, há pessoas seguindo a Jesus, mas que não publicam a sua fé, por segurança. Elas ficam caladas, provavelmente esperando o momento certo de dizer: eu também sou crente. Também sou crente. O evangelista diz isso e dá até a razão. João 12, 42, 43, ele diz: muitas autoridades creram nele, em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam. Mesmo verbo aqui, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, justamente com medo de perder aqueles privilégios. Pois João 12, 43 diz: pois preferiam a glória dos homens à glória
de Deus. Preferiam a glória dos homens à glória de Deus. O último versículo de Marcos, capítulo 8, lá nesse último versículo, Jesus usa de novo esse verbo, um outro verbo, aliás, um verbo também interessante, o verbo envergonhar. Marcos 8,38 diz assim: quando o Filho do Homem vier na glória do seu Pai com os santos anjos, ele também se envergonhará de quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora. Então você se envergonha de Jesus, Jesus também vai se envergonhar de você. Esse é o verbo, envergonhar-se. Segura esse verbo por um instante aí, porque eu queria contrastar esse verbo com o mesmo verbo que existe em Romanos 1,16, onde Paulo diz: pois não me envergonho do evangelho de Cristo. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do não judeu, do grego. Então é perigoso às vezes seguir a Jesus, mas Jesus nos chama para que confessemos o seu nome diante dos homens. E isso, irmãos, implica uma porção de coisas, né? Assumir um compromisso com Jesus, o batismo, por exemplo. Alguns irmãos vão se batizar no final do ano, em dezembro. E a primeira grande oportunidade que o crente tem de publicar a sua fé e de confessar Jesus diante dos homens é justamente quando ele se batiza, quando o crente se batiza. Porque ao batizar-se, é como se o próprio crente, o novo crente, estivesse pregando. É como se ele dissesse assim: povo, gente, eu mudei. Ou antes, Jesus mudou a minha vida. Eu não sou mais quem eu era, eu sou uma nova criatura. Não é? Uma nova criatura. E você não vai querer esconder isso. Por isso que todo mundo que se converte, logo, logo quer ser batizado. Porque quer publicar a sua fé perante todos os homens. 1 João 4,15 diz assim: todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Permanece nele e ele em Deus. Então, sinceridade, publicidade, e por fim, nós temos em nosso texto uma outra ideia aqui, que é a ideia da reciprocidade. Porque Jesus diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei. É recíproco. Eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está no céu. Percebeu então? Jesus diz: eu também o negarei diante de meu Pai. A ideia aqui é que Jesus procederá com o incrédulo do mesmo modo que o incrédulo procede com Jesus. Entende? Jesus vai usar da mesma medida. Lembra quando os filhos do sacerdote Eli, lá no Antigo Testamento, envergonhavam seu pai? Os meninos eram da pá virada, levados, incrédulos, rebeldes, incrédulos, envergonhando o pai, envergonhando o Deus do pai. A Bíblia diz em 1 Samuel 2:27 que um homem de Deus foi destacado para ir lá e repreender aqueles meninos levados, que não eram meninos, eram barbados já. E 1 Samuel 3:20 diz assim, o profeta, esse homem de Deus, diz para eles assim: portanto o Senhor, o Deus de Israel, declara: honrarei os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. É recíproco. A reciprocidade aqui é total. Honrarei, diz o Senhor no Antigo Testamento, honrarei os que me honram. E você tem visto isso acontecer, não tem? Aquele crente que passa por muitos apertos, mas honra sempre o nome do Senhor, dá testemunho lá fora, não se esconde, fala de Jesus, vive por Jesus. Na sua igreja também ele honra o nome do Senhor, ele chega junto na obra do Senhor. Honrarei os que me honram. E mais é adversativa, os que me desprezam serão desprezados. E Jesus diz: aquele que me negar diante dos homens, eu também
o negarei. Eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. É o verbo negar aqui que Jesus está usando. O que significa negar? Negar quer dizer não. Dizer não. Por exemplo, o pedido foi negado. A gente faz um pedido e a resposta é não. Então o pedido foi negado, ou seja, recebeu um não como resposta. No Novo Testamento, negar significa rejeitar, dizer não. Jesus faz um pedido: eu quero entrar na sua vida, posso? Aí você diz: não, senhor. Pronto, negou a Jesus, rejeitou, não aceitou. E essa reciprocidade vai funcionar depois também. Se o negarmos hoje, nós ouviremos dele no final estas palavras de Mateus 7:23. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Paulo, escrevendo em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, diz: se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se o negarmos, ele também nos negará. Meu irmão, você é livre para crer no Senhor Jesus Cristo. E você está recebendo nesta noite o desafio de Jesus que diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei, diz Jesus, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Nós tivemos no Brasil um poeta muito bom, poeta evangélico, dos melhores. É uma pena que agora não temos mais gente fazendo poesia evangélica, né? Se houver alguém aqui entre nós, cultor da poesia, por favor, comece a fazer poesia, porque eu preciso ler outras poesias aqui, além dessa que eu vou ler agora. Eu vou ler uma poesia chamada O Grilo. O Grilo, feita por Gioia Júnior, um dos maiores poetas que nós tivemos, repito, e ele escreveu vários, eu tenho em casa a antologia, os melhores, todos os poemas que ele praticamente publicou. O Grilo diz assim: eu gosto de Gioia Júnior porque a poesia dele é poesia clara, você entende? Um negócio de poesia muito hermética, né? Muito misteriosa, você tem que ficar pensando, o que ele quis dizer, será? Né? Mas o Grilo é fácil de entender. Numa noite clara de lua redonda, como um queijo branco no prato do céu, do meio do mato uma voz ouvi, que falava sempre, cri, cri, cri. Vestido de noite, perdido no escuro, parado num canto que não descobri, seu corpo comprido de inseto elegante, confesso, não vi. Só ouvi seu canto na perdida sombra, cri, cri, cri. Estava sozinho, sem algum amigo com quem conversasse. Então decidi, com o grilo alegre, vou travar conversa. Ei, grilo, não temas que eu não sou de briga. Creste no que eu disse? E o grilo do escuro respondeu na hora, como se entendesse, cri, cri, cri. Fiquei muito alegre. Ele me entendia e me respondia com satisfação. Pus-me a contar os fatos que o deixaram quieto, prestando atenção. Uma vez, amigo, veio ao mundo um homem muito meigo e puro, perdoando a todos, libertando escravos, saciando pobres e curando enfermos, homem tão bondoso como igual não vi. Creste no que eu disse? Respondeu-me o grilo como se entendesse, cri, cri, cri. Pois o tal profeta, ele era profeta, como fosse humano, dedicado e amigo, recebeu dos homens o pior castigo que já conheci. Numa cruz pesada foi crucificado, suas mãos sangraram, rasgadas, feridas, sua fronte clara, foi lavada em sangue, padeceu torturas como nunca vi. Creste no que eu disse? Respondeu-me o grilo como se entendesse, cri, cri, cri. Mas um dia, um belo dia de domingo, esse homem puro
que nenhum pecado no mundo provou, rompeu as cadeias da morte gelada e ressuscitou. Seu corpo na pedra do escuro sepulcro ninguém mais achou. O nome bendito do Ser soberano, da glória e da luz, soa como um hino, às vezes humano, às vezes divino, o nome é Jesus. Esse doce amigo que sofreu assim, padeceu castigo e morreu por mim, para ser sincero, devo confessar, ele foi ferido para me salvar. Bem, já se faz tarde, vou dormir, amigo. Boa noite, grilo. Mas, ó, companheiro, tu creste de fato no que eu disse aqui? Respondeu-me o grilo como se entendesse. Cri, 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 cri. E acaba o poema. Cri, cri, cri. Meu amigo, que você nesta noite, eu sei que você não é um grilo. Você não é um grilo, você é um ser humano. Mas que você possa nesta noite dizer para Jesus: Jesus, eu creio em Ti. Tenha coragem de confessar Jesus como seu Salvador. Dizer para Ele: eu creio naquilo que fizeste na cruz do Calvário pelos meus pecados. Curve a sua cabeça agora e enquanto você ouve a música final, o pós-lúdio, diga para Jesus: Senhor Jesus, eu quero crer em Ti. Eu quero, Senhor Jesus, confessar o Teu nome na minha vida. Quero depender de Ti para viver cada minuto que me reste nesta terra. Curve a sua cabeça e faça essa oração enquanto você ouve o nosso irmão Daniel executando ali o seu violão. E assim estamos nos dirigindo para o final do culto. Queremos agradecer a você, sua presença aqui, que nos trouxe muita alegria neste domingo à noite. E eu vou pedir então que os amigos que nos dão a honra da presença, por favor, fiquem de pé, porque nós queremos conhecê-los e abraçá-los. Temos aqui nosso irmão, Deus abençoe, bem-vindo aí. Aqui também uma senhora. Muito bem, são muito bem-vindos vocês de outras igrejas, vocês que não estão ligados a nenhuma igreja ainda, são bem-vindos, né? É o Tiago ali, é sua mãe, Tiago? É o Tiago, é a mãe dele? Muito bem, bem-vinda, viu? Deus abençoe. Que bom tê-los todos na casa do Senhor neste dia. Deus abençoe, obrigado pela presença. E voltem sempre, a casa aqui está aberta todo domingo às 10 horas da manhã e às 19 horas. Né? Deixa a internet só para quem não pode, quem está doente, né? Quem está doente, que está acamado, aí, porque ao vivo é muito melhor, né? E chegou aqui agora, então, o recado dos nossos internautas. Dona irmã Clideia Rocha, ela pediu orações ontem, lembra? Pelo neto dela de 11 anos que está no hospital Quinta Dor. Obrigado. E aqui está dizendo, ela agradece as orações da igreja, pois seu neto já saiu do CTI, mas ainda está no hospital, carecendo da continuidade da presença do Senhor. Então, na sua oração pessoal, ao longo da semana, irmão, por favor, coloque aí o nome do netinho dela. Depois, irmã Clideia, me dá o nome do netinho, né? Porque eu estou falando neto, eu gosto de citar o nome também, né? João, pronto, é o melhor nome que existe, não tem como esquecer, né? João.
O João quer dizer graça de Deus, então vamos pedir a graça de Deus sobre João, neto da irmã Clideia. Edgar e Esther Lemos e Adésia Carvalho estão em Valinhos, São Paulo, felizes, agradecem a Deus a oportunidade de cultuar com a igreja pela manhã e também agora à noite. De manhã e à noite, Edgar? Vamos conversar depois, né? Muito bom. Mariana Polonini, do Rio de Janeiro, não podendo comparecer à igreja, está participando do culto via internet juntamente com seu noivo. Que bom, Mariana. Que vocês se casem, sejam muito felizes, né? E venham para a igreja cultuar a Deus e criar os seus filhos na casa do Senhor. Irmãos, eu quero, de manhã, era para ter chamado os aniversariantes do domingo, não chamei, mas chamo agora, porque o domingo não acabou ainda, então estou aniversariando ainda, né? Então, eu quero chamar aqui Ariomar da Silva Silvestre, só que ele só vem de manhã, senta ali perto do Marcelo Cordeiro ali, e hoje ele não está aqui. Ariomar da Silva Silvestre, Cássia Soares, ela estava de manhã aí também, acho que todo mundo veio de manhã, eu não chamei. Cássia Soares Santos de Souza, Esther Silveira Santos, Esther está aí? Esther Silveira Santos e Luiz Arthur Leal Gregório. Parabéns para vocês que estão aniversariando hoje. Eu quero também, e ao longo da semana tem outros aniversariantes, mas eu queria fazer um registro, terminar esse culto com um registro, digamos assim, triste, mas tem um lado alegre também. É que hoje é o último domingo que se reúne conosco a irmã Elidiane Santos. Vem para cá, Elidiane. Para quem não conhece, a Elidiane está terminando o curso do CIEM, o antigo IBER, né? Está terminando o curso e agora se forma, e ela veio de outra igreja, o pai dela é pastor lá no Barra Mansa, pastor em Barra Mansa, e ela então veio para a nossa igreja. 3 anos você passou aqui? 3 anos passou aqui conosco, e foi uma bênção, foi muito bom tê-la conhecido, que o Senhor possa abençoá-la. Ela vai se casar no dia 19 de dezembro, aqui no Rio achou também um noivo, quer dizer, Deus mandou um noivo para ela, que mandou no próprio CIEM, né? Foi na mesma classe? Na mesma classe, irmãos, olha só que coisa, né? Foi estudar, achou também o futuro, né? Que maravilha. Rafael estava aí agora há pouco, cadê o Rafael? Saiu o Rafael, né? Tá bom, eu ia chamar ele para orar, mas ele escapuliu dessa vez. Você, visitante que está conosco, tem cafezinho depois aqui, tá, aqui atrás, tá bom? Não vai embora correndo, não. Cantina? Não, não é cantina, não. Não, o casal saiu daqui, eles fizeram assim, então é porque tem bolo. Mas olha, nós louvamos a Deus pela vida da Elidiane, e quero convidar então um outro membro da comissão de seminaristas. Quem é a comissão de seminaristas que estão presentes aqui hoje? Acho que não tem nenhum aqui agora, né? Tem? Delcacina presente. Irmã Delcacina, a irmã pode vir aqui então, orar a Deus, pedindo a bênção do Senhor sobre esta irmã que terminou o curso, está indo embora, e que ela se case, seja muito feliz, que seu ministério seja abençoado. É um ministério missionário, ela tem essa vocação missionária desde quantos anos? Desde 14 anos, né? Agora que tem 15, então ela já está pronta para começar o seu ministério depois de casado. O marido também, futuro marido, também é vocacionado para o ministério missionário, né? Então, que Deus seja louvado. Você tem uma bênção para agradecer, uma bênção para pedir ao Senhor nesta noite? Tem? Se tiver, vem agora aqui juntar-se a nós, porque nós queremos encerrar o culto orando com você, orando por você e pedindo a bênção do Senhor sobre a sua vida. Essa é a hora, pode vir agora. Muito bem. Vamos ficar de pé então e acompanhar a irmã Delcacina, aqui ó, tem no outro microfone ali, ela vai orar ao Senhor, dando-nos assim por encerrado este culto, pedindo pela Elidiane também. Louvado seja o teu nome, meu nosso Deus e Pai, pelas maravilhas, Senhor, que tu operas em nossas vidas, pelas oportunidades que nós temos, Senhor, tão boas, tão maravilhosas, tão edificantes, como esta deste dia de hoje, Senhor. Foram tantas que nós não sabemos nem como te agradecer, porque são maravilhosas. Agora, Senhor, nós queremos destacar a vida da Elidiane, Senhor, entre nós. Foram 3 anos, Senhor, 3 anos abençoados que tivemos para ela e para nós.
Foram trabalhos incessantes, trabalhos edificantes, Senhor. A presença dela entre nós foi uma bênção, nosso Deus. E hoje nós estamos te agradecendo, porque hoje começa uma nova etapa na vida da tua serva, Senhor. Nós te agradecemos pelo curso terminado. Foram 3 anos, Senhor, de labutas, de estudos incessantes, nosso Deus, de noites mal dormidas, Senhor, de dias, Senhor, de preocupações. Mas todas essas coisas, Senhor, tu estivestes presentes na vida da tua serva Iridiane. E agora, Senhor, ela caminha para uma nova vida, Senhor. Ela está a caminho da formatura, nosso Deus, do casamento, Senhor, daquele que tu escolheste para a vida da tua serva. Todas essas coisas, Senhor, nós te damos graças, porque são bênçãos, Senhor, que tu reservas para a vida dos teus servos. Nós te pedimos, Senhor, que tu continues na vida dela, guiando, orientando, Senhor, trazendo bênçãos sobre bênçãos. E neste término de culto, Senhor, nós te agradecemos por este dia maravilhoso que tivemos, Senhor. Foram horas e horas que estivemos junto com os nossos irmãos, agradecendo, louvando, Senhor, o teu nome. E agora, Senhor, nós nos despedimos debaixo da tua bênção, Senhor, das tuas providências, Senhor, que tu já tens para nós ao longo dessa semana que se inicia hoje. Nós te agradecemos, Senhor, pelos louvores, Senhor, pelas orações, pela tua palavra exposta pelo teu servo. Nosso Deus, por tudo, nós te agradecemos e te louvamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Então você pode abraçar o seu irmão do lado e depois abraçar a Elidiane também. Música